Hola Leo, ¿qué tal? Olá Helena, pronta para prepararmos este vídeo sobre o português e o espanhol? Sí, la verdad es que ya tengo algunas ideas de lo que podemos hablar. Epá, excelente. Então, olha, vou só buscar uma folha. ¿Oh, ya? Leo, si ahora mismo estás ocupado, podemos hacerlo en otro momento, ¿eh? Não, Helena, uma folha para escrever. ¡Hoja! Ah, había pensado otra cosa. Una cosa traviesa. Hola, buenas tardes. E bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. El portugués y el español son la definición de lenguas hermanas. Por um lado, são línguas que se desenvolveram lado a lado, partilhando uma fronteira tanto na Península Ibérica como na América do Sul. Y por otro lado, de las 5 lenguas románicas con más hablantes, son las más parecidas entre sí, con casi un 90% de similitud léxica entre ellas, y una gramática muy parecida. A principal diferença entre estas duas línguas é a fonética. O português tem uma fonética mais complexa do que o espanhol, o que explica em parte porque é que normalmente os lusófonos entendem melhor o espanhol do que o contrário. Otra razón por la que los hablantes de portugués entienden mejor el español es porque el español es una lengua más dominante que el portugués. Esto significa que el hablante promedio de portugués se va a encontrar más con el español a lo largo de su vida que al contrario. No vídeo de hoje tenho como convidada a espanhola mais divertida do YouTube, a Helena do canal Linguriosa, e juntos vamos explorar as semelhanças e diferenças entre o português e o espanhol do ponto de vista de fonética, gramática y vocabulario. El objetivo es que este vídeo te sirva de guía para que si ya hablas una de las dos lenguas, puedas aprender mejor la otra. E uma coisa importante a esclarecer antes de começarmos é que, embora a maioria dos falantes nativos de português e espanhol se encontre no continente americano, eu sou português e a Helena é espanhola e, portanto, vamos estar a comparar sobretudo as versões padrão do português de Portugal e espanhol de Espanha. E começamos por aquilo que é a principal diferença entre as duas línguas e também o meu tema preferido, a fonética. Quais é que são as principais diferenças fonéticas entre o português y el español? Bueno, pues lo primero, las vocales. En español tenemos 5. Bueno, en el español del centro-norte de España, por ejemplo, porque en Andalucía hay muchísimas más. Pero ese es otro tema del que hablaré en un vídeo próximamente. ¡Toma! ¿Cómo te metió la publi, eh? Olha, Helena, veio mesmo a calhar falar sobre publicidade porque este vídeo foi patrocinado pelo... Espera, no me lo digas. Voy a intentar adivinar el patrocinador. Dame una pista. Ok. O patrocinador deste vídeo é uma plataforma que te permite encontrar tutores de qualquer língua que possas imaginar, desde albanês até Zulu. Sí. Y es una plataforma que te permite elegir el tipo de lección que quieres tener, definir el precio máximo que estás dispuesto a pagar e incluso la variedad de idioma que quieres aprender. Exatamente, e ainda te permite ter lições de teste a metade do preço para poderes testar vários tutores e decidires com qual ou quais é que queres ter aulas. Pues con todo lo bueno que tiene que ser italki! Ora nem mais, o italki não só patrocina o meu canal há muito tempo, como é uma plataforma que eu pessoalmente uso todas as semanas para melhorar o meu alemão e o meu francês, e os resultados falam por si. Ich kann jetzt fließend Deutsch sprechen und schnelles Deutsch verstehen, et mon français n'est pas mal non plus. Qué necesidad de exhibirte, Leo. Epá, não me culpes a mim, culpa o italki e os professores fantásticos que me dão aulas. E para ti que estás a ver o vídeo, segue o link na descrição para marcares a tua próxima aula com o italki. Não só é um investimento que estás a fazer na língua ou línguas que estiveres a aprender, como ao usares o italki com o meu link, estarás a ajudar-me e a permitir que eu continue a fazer este tipo de vídeos. E agora de volta às 5 vogais espanholas. Cada vocal, cada fonema está representado por una letra. Tenemos 5 fonemas, A, E, I, O, U, para 5 letras, A, E, I, O, U. La única excepción es que el fonema I a veces puede ser representado también por la letra Y, como por ejemplo en la palabra ai. Em português temos 9 vogais, A, E, I, O, U, representadas pelas mesmas 5 letras A, E, I, O, U. Ou seja, para além do A aberto, A, que também existe em espanhol, ainda temos o A fechado, A. Para além do E espanhol, E, que nós chamamos de E fechado, ainda temos o E aberto, E, e o E mudo, E. E para além do O espanhol, O, que nós chamamos de O fechado, ainda temos o O aberto, O. E como se isso não bastasse, ainda temos 5 vogais nasais, an, in, on, e 4 ditongos nasais, ão, em, oin
e ui que só existe na palavra muito. Es que no entiendo la necesidad de tener tantas vocales, de verdad que no entiendo. É verdade, Helena, em vogais somos um bocadinho complicados demais, mas em consoantes já é mais ela por ela. Y menos mal. La verdad es que casi todas se leen de la misma forma y siguen más o menos las mismas reglas. Las únicas que son un poquito diferentes serían las sibilantes, la C, la S y la Z, la G y la J y la R. Exatamente. E começando pela letra C, esta segue as mesmas regras em ambas as línguas, ou seja, faz sempre o som K, exceto quando vem antes de um E ou antes de um I. A diferença é que em português o CE e o CI leem-se C, Si, e em espanhol, de Espanha, lê-se Fe, Fi. Esse som é dos poucos sons que existem em espanhol y no existen en portugués. Y ese mismo sonido es la diferencia entre la Z española, que se lee Z, y la Z portuguesa, que se lee Z. En español nunca podemos tener una Z delante de una E o una I, porque los sonidos C, C se escriben con C, excepto que sea una palabra extranjera o algún cultismo como encima. Por ejemplo, en español tenemos cebra con C, mientras que en portugués es cebra con Z. E diz-se zebra. Quanto à letra S, esta em espanhol lê-se sempre S, mas em português pode fazer 4 sons. S, Z, Sh e J, dependendo da situação. Aqui a situação mais importante a reter é que o S entre vogais faz o som Z e para termos o som S entre vogais escrevemos 2 S. Por eso hay tantas palabras iguales que en español se escriben con una S y en portugués con 2 S. Pasar, Passar, S, esse, acceso, acesso. Passando agora ao G, ou G. Tal como acontecia com o C, esta letra segue as mesmas regras em ambas as línguas, ou seja, faz o som G, exceto quando vem antes de um E ou de um I, e tal como acontecia com o C, o som que faz antes de um E ou de um I é diferente em ambas as línguas. Em português, o GE e GI fazem os sons G e Gi, como nas palavras gente e gigante, e este também é o som da letra J, como na palavra jogar. y en español GE, GI hacen el sonido que también es el sonido de la J. Gente, gigante, jugar. E esse som é quase igual, ou pode até ser igual, dependendo do sotaque, ao R forte português que faz o som R. Aqui, mais uma vez, as regras são iguais para as duas línguas. Fazemos o R forte quando é a primeira letra da palavra, como em rei, ou quando vem no meio da palavra e temos 2 R's, NR, SR ou LR, como em guerra, Henrique, Israel ou Melro. De resto, a letra R faz sempre o som suave R, como nas palavras arte y palabra. Y en español las reglas son exactamente las mismas, pero la R fuerte, que se considera muchas veces uno de los sonidos más difíciles cuando se está aprendiendo español, suena como rrr. O sea, decimos rey, guerra, Enrique, Israel, alrededor. Y la R suave se pronuncia exactamente igual que en portugués. Arte, palabra. Na verdade, em alguns sotaques, também há quem pronuncie o R forte com o som R e não R em Portugal. Mas é menos comum e é um R menos intenso do que o espanhol R. Otra letra muy española es la ñ, que hace este sonido, como en la palabra España. En portugués, ¿cómo es? Em português, o som NH é feito pela combinação NH. Escrevemos Espanha. Depois temos a combinação CH, que faz o som SH, como em churro. Y en español suena como ch, churro. E temos ainda a combinação LH, que faz o som LH, como na palavra ilha. Este som é talvez o mais difícil para os estrangeiros que aprendem portugués. Sí, ese es muy complicado. Nosotros tenemos un sonido muy parecido que no existe en portugués. Vaya, eso es algo nuevo. Este, que en zonas yeístas, o sea, la mayoría, se puede representar con la Y o con la EY, como en ya o en lluvia. En zonas no yeístas sería lluvia. Estivemos a falar de vogais e consoantes,
mas um dos aspectos que mais diferencia o português do espanhol é a forma como juntamos tudo em frases. É a cadência. El español es un idioma de compás silábico, en el que cada sílaba tiene más o menos la misma duración, ya sea átona o tónica. E o português é uma língua de ritmo acentual, em que as sílabas tónicas são ditas mais ou menos ao mesmo intervalo e as sílabas átonas que estão no meio comprimem-se, o que faz com que haja redução vocálica. O sea, que vosotros os coméis un montón de vocales, mientras que nosotros las pronunciamos todas. É verdade. Um bom exemplo é a tua cor preferida, Helena. El naranja. Não, a tua cor preferida é o amarelo, Helena. Ah, sí, es verdad. Vocês dizem Amarillo. e nós, amarelo. Como lo, ¿sabes? Como lo. O la palabra colesterol, que vosotros decís colesterol. Exatamente, colesterol. Mas aqui é importante mencionar que o português brasileiro, tal como o espanhol, também é uma língua de ritmo silábico em que as vogais são todas pronunciadas. E é por isso que muita gente, sobretudo falantes de espanhol, acham o português brasileiro mais fácil de entender. Y ahora pasamos a mi tema favorito, la gramática. Igual que el amarillo, que ahora resulta que la gramática es mi tema favorito y el amarillo mi color favorito. Começamos pelos artigos, onde o espanhol é mais complicado do que o português. Em português temos 4 artigos definidos que nunca mudam e que correspondem ao masculino e feminino e singular e plural. O, a, os, as. Y en español tenemos los mismos 4 artículos, el, la, los, las. Pero además tenemos un quinto artículo, el artículo neutro lo, que se usa para convertir un adjetivo o un adverbio en un sustantivo. Por ejemplo, si ahora mi color favorito es el amarillo, resulta que todo lo amarillo me encanta. Ou seja, estás a dizer que adoras tudo aquilo que é amarelo. E para além disso, em espanhol, vocês ainda têm um fenómeno que não existe em português, que é o de usar a forma do artigo masculino el, em vez da forma feminina la, nas palavras que começam com um A tónico. Por exemplo, el agua. E acho que tu tens um vídeo sobre isso, ¿no es, Helena? Bueno, es que esto es súper interesante. Lo hacemos porque nuestro artículo femenino la viene del demostrativo latino illa, que primero evolucionó a ela. Casi siempre se perdía esa E inicial. En la casa. Solo perdía la A final cuando después teníamos una palabra que comenzaba por A tónica. El agua. Por eso tenemos esas dos formas para el artículo femenino. Si queréis saber más, id a ver mi vídeo. Por otras razones no tan guays, también se cambian las conjunciones i y o por e y u, respectivamente, cuando después viene una palabra que comienza por i o por o. Ou seja, as frases Pedro e Inês ou ou outro, em espanhol ficam Pedro e Inés, uno u otro. Passando às preposições, aqui é o português que é mais complicado, porque temos aquilo a que chamamos de contrações, que é quando as 4 preposições a, de, em e por se fundem com os 4 artigos definidos o, a, os, as, criando 16 combinações. En español también pasa, pero tenemos solo 2 combinaciones, de más el, del, a más el, al. Y otra diferencia gramatical muy interesante es el adverbio muy en español y el pronombre tudo en portugués. En español tenemos los adjetivos mucho, mucha, muchos, muchas. Y luego el adverbio muy. Decimos mucha gente, pero muy bueno. E em português temos esses mesmos 4 adjetivos, muito, muita, muitos, muitas, mas usamos o masculino singular muito da mesma forma que vocês usam o muy. Dizemos muita gente e muito bom. Mas com a palavra tudo, esta lógica inverte-se. Em português temos os adjetivos todo, toda, todos, todas, mas depois temos o pronome tudo. Ou seja, dizemos todos nós, mas tudo o que aconteceu. Y en español tenemos los adjetivos todo, toda, todos, todas, y luego usamos la forma del masculino singular igual que la usáis vosotros con tú. O sea, decimos todos nosotros y todo lo que pasó. Agora passemos aos pronomes de complemento direto e indireto, ou seja, frases como via, disse-lhe, etc. Aqui há bastantes diferenças,
começando com a posição do pronome em relação ao verbo. En español, el pronombre siempre va antes del verbo conjugado. Lo vi, le vi. E em português vem depois do verbo com o hífen. Viu, dei-lhe. Mas para complicar, existem algumas situações em que vem antes do verbo. Normalmente em frases negativas ou depois de certos advérbios como já, também, ainda, etc. Otra diferencia es que en español cambiamos el pronombre de objeto indirecto le por el pronombre se cuando ya tenemos un pronombre de objeto directo. En lugar de decir le lo dije a María, decimos se lo dije a María. E em português dizemos apenas disse-o a Maria. Y bueno, una cosita más relacionada con todo esto de los pronombres es que nosotros usamos un poquito más la preposición a. Cuando tenemos un objeto indirecto, se usa en los dos idiomas. Le di un regalo a mi amigo. Dei uma prenda ao meu amigo. Pero cuando tenemos un objeto directo, en español también usamos a cuando el objeto directo es una persona, o un animal, o una institución, o cualquier cosa que podamos personificar. Y en portugués no se usa nunca. Exatamente. Nós dizemos vejo o autocarro e vejo o João. Y nosotros decimos veo el bus, pero veo a Juan. E para concluir a parte da gramática, verbos e conjugações. Aquí, por suerte, casi el 100% de los verbos españoles y portugueses tienen el mismo significado. Por ejemplo, ser y estar se usan prácticamente en las mismas situaciones. E eu tenho um vídeo a explicar esses dois verbos e como distingui-los, portanto, vão vê-lo porque se aplica tanto ao português como ao espanhol. ¿Cómo metes publi, eh? A única diferença que me vem à cabeça é com a palavra proibido. Em português dizemos que algo é proibido e em espanhol diz-se que algo está prohibido. Otros dos verbos que son prácticamente iguales son quedar en español y ficar en portugués. Se usan de la misma forma en casi todas las situaciones, excepto cuando en español decimos que vamos a quedar con una persona en un lugar. Sim, nessas situações dizemos que vamos encontrar-nos com uma pessoa em determinado lugar e não que vamos ficar com essa pessoa nesse lugar. En español también podríamos decir que nos hemos encontrado con alguien en un lugar, pero generalmente estaríamos transmitiendo la idea de que ha sido por casualidad. De resto, quedar e ficar são sempre iguais e eu tenho um vídeo dedicado ao verbo ficar, por isso vão ver. E o último verbo de que eu queria falar é o verbo gostar, só porque é um erro que muitos estudantes de português fazem. En español se dice esto me gusta o esto no me gusta. Mas em português o verbo gostar funciona de forma diferente. Dizemos eu gosto disto ou eu não gosto daquilo. É a mesma lógica que em inglês I like this, I don't like that. Y bueno, en cuanto a las conjugaciones verbales, en español cuando queremos hablar de una acción puntual en el pasado podemos usar dos tiempos verbales. He ido para hablar de un pasado que tiene algún tipo de conexión con el presente, esta semana he ido al cine, o fui, para expresar que no tiene ninguna conexión con el presente. La semana pasada fui al cine. Já em português usamos sempre a forma simples. Fui. Esta semana fui ao cinema, a semana passada fui ao cinema. Aunque bueno, en la mayoría de variedades del español es como el portugués. E outra diferença pequena, mas importante, é quando falamos no futuro usando o verbo ir no presente mais o verbo da ação no infinitivo. Em espanhol usa-se ir a verbo. Mañana voy a hacer un vídeo. E em português usamos ir mais verbo. Não existe este a. Amanhã vou fazer um vídeo. ¿Y el subjuntivo? ¿Hablamos del subjuntivo? Vamos só falar das diferenças, pode ser? Ah, bueno. Pero es que entonces va a ser muy corto esto. É que este vídeo já se me está haciendo bola. Voy a intentar resumirlo lo máximo posible. El subjuntivo puede aparecer solamente en frases subordinadas, y hay tres tipos de frases subordinadas: sustantivas, adjetivas y adverbiales. Las sustantivas son las que se pueden sustituir por eso. Aquí se usa exactamente igual. Quiero que vengas, Quero que venhas. quiero eso. Luego tenemos las adjetivas, o sea, que se pueden sustituir por un adjetivo. Quiero un coche que sea rojo. Quero carro que seja vermelho. Quiero un coche rojo. Dentro de las adverbiales tenemos muchísimos tipos. Condicionales: si yo fuera rica, tendría una casa más grande. Se eu fosse rico, teria uma casa maior. Concesivas: aunque llueva, voy a dar un paseo. Ainda que chova, vou dar um passeio.
o temporales, que es donde tenemos una pequeña diferencia. Porque aqui, em português, temos o futuro do conjuntivo. En español también lo tenemos, pero el presente de subjuntivo ha absorbido prácticamente todos los usos del futuro. Ahora decimos, cuando sea rica, dejaré de hablar con Leo. E nós dizemos, quando for rico, deixarei de falar com a Helena. En español esto también se decía así antiguamente, lo que pasa es que se ha perdido y solamente lo podemos ver en el lenguaje jurídico o en algunas expresiones fosilizadas como donde fueres, haz lo que vieres. E nós ainda usamos o futuro do conjuntivo nas frases condicionais com se. Por exemplo, se este vídeo tiver muitas visualizações, volto a convidar a Helena para o canal. En este caso, en español, usaríamos el presente de indicativo. Si este vídeo tiene muchas visualizaciones, vuelvo a invitar a Helena al canal. Pronto, já vimos as diferenças fonéticas a ter em conta, já vimos as diferenças gramaticais. Agora vamos talvez àquela que é a parte mais útil deste vídeo, que é como transformar palavras espanholas em portuguesas y viceversa. Vamos a empezar con lo más fácil. Las palabras que terminan en ción, sion, zon, como atención, confusión y razón. Em português, a terminação passa para são, são ou zão. Atenção, confusão, razão. ¿Y el plural? Atenciones, confusiones, razones. Aqui passa de ão para ões. Atenções, confusões, razões. E aqui quero acrescentar que muitas destas palavras, como ação, direção, exceção, em espanhol conservam duas consoantes que em português se perderam. Acción, dirección, excepción. Y se aplica lo mismo a palabras como directo o recto, ¿no? Sim, direto e reto. Y luego tenemos las palabras que terminan en ien e in, como bien y quién o jardín y fin. Essas normalmente terminam nos sons nasais em e in. Bem e quem, jardim e fim. Agora quero falar sobre dois ditongos espanhóis que normalmente correspondem a uma só vogal portuguesa e dois ditongos portugueses que normalmente correspondem a uma só vogal espanhola. Começamos pelos ditongos espanhóis ie e ué. Normalmente, se substituirmos ie por e e ué por o, ficamos com a palavra portuguesa. Cierto y quiero. Certo e quero. Puerta y cuento. Porta e conto. Y lo mismo pasa con los diptongos portugueses e y o, que muchas veces simplemente tenemos que reemplazarlos por e y o. Y ya tenemos la palabra española. Exatamente. Maneira e madeira ficam Manera y madera. e ouro e touro ficam. Oro y toro. E depois também há muitas palavras que muitas vezes basta substituir uma consoante para que passem de portuguesas para espanholas e vice-versa. Por exemplo, muitas palavras espanholas com Z que em português se escrevem com C de cedilha. Azúcar, chorizo. Açúcar, chouriço. Ou palavras espanholas com B que em português se escrevem com V. Palabra, escribir. Palavra, escrever. También hay palabras que en portugués y en las demás lenguas romances se escriben con F y en español se escriben con H. Tengo otro vídeo en el que hablo justamente de esto. Exato. Palavras como ferro, fumo, afogar. Hierro, humo, ahogar. E também há muitas palavras espanholas que começam com L duplo e que em português começam com CH, ou palavras portuguesas com LH que em espanhol se escrevem com J. O sea, palabras como lluvia, llamar, llave. Chuva, chamar, chave. ¿Y qué pasa con palabras como ajo, hoja y aguja? Alho, folha e agulha. Folla, ¿eh? Y hablando de falsos amigos... Por falar em falsos amigos, as nossas línguas são muito parecidas e na maior parte das vezes basta aplicar tudo aquilo de que falámos hoje para transformar espanhol em português ou português em espanhol. Porém, existem algumas situações em que palavras iguais têm significados muito diferentes. Por ejemplo, la palabra embarazada. Que em português dizemos grávida e embaraçado em português quer dizer Avergonzado. e cadeira, Silla en español, pero cadera en portugués es... anca. Ah, como las ancas de rana. Son las patas de las ranas.
Ajá. Luego tenemos en español exquisito. que em português pode ser algo requintado, e nós temos a palavra esquisito, que em espanhol é... Raro. E a palavra raro, em português, significa algo que não é muito comum. En español también tiene además ese significado. E quando estamos muito cansados, podemos dizer que estamos estafados. Para nosotros no tiene nada que ver con estar cansados o no, sino con que alguien se haya reído de nosotros y nos haya timado. Bem, este vídeo já está a ficar comprido. Vamos ficar por aqui e eu vou beber um copo de água. Un copo no, Leo. Un copo es de avena. Eso es un vaso. Não, Helena, um vaso é onde vão as plantas. Eso es una maceta, pero tú a lo tuyo.